Paz do Senhor, irmãos, boa noite. É uma alegria estar aqui com os irmãos, poder compartilhar um pouquinho desse momento. Bom, irmãos, chegamos na reta final da nossa campanha, glória a Deus por isso. 32º dia, do nosso jejum e oração. E o nosso tema hoje, irmãos, é a religiosidade em si mesmo, ela pode erguer barreiras. Vou fazer uma oração para a gente começar, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a minha vida em Tuas mãos, Senhor, e que tudo que eu venha falar, Pai, vá de encontro aos meus irmãos, que seja, Deus, para crescimento nosso, que seja cada dia, Deus, que eles sejam tocados, que o Senhor venha nos ajudar, Pai, que não saia nada de mim, que eu diminua e o Senhor cresça, Jesus. Que, Senhor Deus, o Senhor venha nos conduzir neste culto, nos ajudando, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu já te agradeço, Pai, porque o Senhor está aqui conosco. O Senhor nos desampara, Pai. E eu te louvo, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito por nós, pela proteção, pelo cuidado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá. Bom, no livro que nos é proposto, irmãos, está escrito sobre a mulher samaritana, que está em João 4:9. Agora eu vou ler o versículo que está escrito aqui, e após eu vou fazer o desenvolvimento da palavra, amém? Vamos lá. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Irmãos, eu fiz uma pesquisa sobre o que é religiosidade e religião. Bem sucinto, está escrito assim: apesar de serem termos semelhantes e que podem confundir muitas pessoas, a religiosidade e a religião possuem diferentes significados. Em linhas gerais, a religião é um segmento pelo qual o indivíduo tem sua crença em Deus e na fé divina. Já a religiosidade trata da relação que o indivíduo possui com esta crença. Então, vamos lá, irmãos. Eu vou pedir para que os irmãos abram as Bíblias em João 4, mas agora nós vamos ler do 1 ao 9, ok? Que diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava, mas discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás e ele te dará a água viva. Bom, irmãos, esse é o primeiro exemplo que eu peguei aqui na palavra. Por quê? Muitas vezes nós nos sentimos igual essa mulher samaritana. Não só porque talvez ela fosse menos desprestigiada, que talvez ela não fosse uma pessoa de boa índole, porém, talvez ela não se sentisse digna mesmo de falar com alguém que fosse superior a ela. E muitas vezes nas nossas orações, na nossa vida, nós pensamos o quê? Senhor, será que eu sou digno de te buscar? O Senhor é tanto e nada. Então essa palavra me veio como uma lembrança de muitas das minhas orações. Que fala: Senhor, eu não sou digna. Eu nunca fiz nada para merecer. O Senhor sim fez por mim. Então,
Na hora que essa mulher pede água, se eu olhar para essa situação, o que eu posso imaginar? Aquele poço, ele pode sim secar. Ela não sabia que quem ela estava conversando era aquele que tem a fonte de água inesgotável. Aquela água que vai saciá-la. Então, irmãos, esse primeiro exemplo que eu estou passando aqui para os irmãos é que realmente nós tiremos a religiosidade, essa barreira, e busque aonde tem água viva. A água que vai suprir toda a nossa necessidade, porque o Senhor é isso. Ele é inesgotável. É só por Ele e para Ele. Amém? No segundo exemplo que eu peguei, está em Mateus 20, do 29 ao 34, que são os 2 cegos de Jericó, que diz assim, vamos lá na palavra? E saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, orando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? Disseram-lhe, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido por íntima compaixão, tocou-lhe os olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Irmãos, os religiosos, naquela época que estavam naquela multidão, eles tentavam afastar esses homens de Jesus. E então, nesse momento, eles gritavam, e os religiosos gritavam mais alto para que Jesus não o ouvisse. Só que o Senhor o ouviu. Assim como nós, quando clamamos, por mais que existem barulho lá fora, irmãos, o Senhor, Ele vai te ouvir. Ele vai escutar o seu clamor. Desde que seja de todo o seu coração sincero, verdadeiro. E diz assim, olha, será que a imagem dessa cegueira, hoje, nos dias de hoje, é pela fé que a gente crê que uma pessoa pode ser curada? Essa cegueira pode ser cegueira visual ou cegueira espiritual. Talvez nós estamos diante de várias situações e não estamos conseguindo visualizar a luz no final do túnel. Não estamos conseguindo visualizar o que Deus pode fazer. Qual é o milagre que Jesus pode fazer? Porque nós cremos que Jesus faz tudo. Ele cura, Ele restaura, Ele renova. Mas você precisa quebrar as barreiras do seu coração. Talvez tem tantas coisas que causam isso, não é mesmo? Às vezes até uma cegueira, por você imaginar, eu vou chegar na igreja hoje e eu quero que tal irmão ore por mim. Se não for dessa forma, não vai dar certo. Jesus não vai falar comigo, irmãos, não é assim. O Senhor, Ele faz e Ele trata como Ele quer. Isso são paradigmas. Você já sai da sua casa pensando, bom, hoje eu vou chegar, quem vai orar por mim vai ser a pastora Simone ou a pastora Kátia. E só Deus vai falar se for elas. Irmãos, esquece isso. O Senhor, Ele vai falar da melhor forma com você, mas abra o seu coração para ouvir. Abra os seus ouvidos e os seus olhos para enxergar que está mais perto de você. Os religiosos, eles sempre buscam pontos de apoio para mostrar a sua religiosidade. E do outro lado, quando nós nos encontramos com o Evangelho, aquele que vem da água viva que eu falei lá no começo, da fonte inesgotável, ele é o que é saciado. Então, nós temos que ter isso em nossos corações. Aonde você quer buscar? Muitas vezes, eu já cheguei na igreja falando por testemunho, buscando mais críticas, apontamentos, do que buscando a palavra do Senhor. Falando, bom, vamos ver agora hoje quem é que vai pregar, quem é que vai falar. Irmãos, tudo isso é religiosidade. Porque se eu viesse com o meu coração buscando o puro e limpo evangelho, eu estaria com certeza fazendo o melhor culto.
Então, que hoje vocês entendam que o melhor culto é o dia de hoje, amanhã será o melhor dia, amanhã também. Faça esse culto todos os dias, serem bons. Não crie nenhuma expectativa, fazendo, olha, eu só vou fazer isso se Deus me der aquilo. Isso não existe. Não é para ser assim. Sabe, irmãos, eu olhando ali, naquela situação, vocês podem imaginar que a igreja, saindo em julgamentos, as pessoas, os religiosos, né, não a igreja em si, mas os religiosos em julgamentos com aquelas duas situações, tanto da samaritana quanto dos cegos. Por que que Jesus vai se misturar com esse povo? Irmãos, Deus, ele não tem isso. Ele é de todos nós. Ele é o Todo-Poderoso. Então, ele não vai fazer a acepção de pessoas. Se ele precisar beber água, irmão, ele vai lá no poço de quem está lá, do digno ou do que não acha que é digno. Então, a gente não vai pôr mais isso no nosso coração, amém? Talvez esse período de pandemia, pensei muito sobre isso, seja um tempo para a gente tirar os preconceitos. Aquele conceito que, eu vou chegar na igreja, né, toda arrumada e tudo mais, Deus vai falar comigo, irmãos, Deus quer falar agora com você aí na sua casa. Deus quer falar contigo nesse momento. Arrume o seu tempo, se organize, vocês sabem os horários. Senta lá, entrega o seu coração e fala, Deus, eu estou aqui. Tá bom ou tá ruim, mas eu estou aqui. Me ajuda. Abra a boca e seja sincero. Essa vai ser a melhor oração que você vai fazer. Amém? Essa noite, eu desejo que você sinta o puro e verdadeiro amor. Deseje também uma mudança, tanto de vida quanto de postura na sua vida. E não importa o que você faça, tá? Ele vai te amar. E ele diz assim, em Marcos 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Poxa, ele vai aliviar desde que você o busque. Irmãos, para finalizar, eu gostaria de falar uma reflexão. Eu estava conversando com o Edinho sobre isso. E naquele momento me doeu de pensar isso. Sabe quem matou Jesus? Foram os romanos. Mas sabe quem entregou ele? Foram os religiosos. Eles armaram, Judas foi lá, deu as moedas e armaram para Jesus. Então pense nisso. Quebre as barreiras. A religiosidade ela é perigosa, irmãos. Quebre as barreiras do seu coração e busque apenas o amor puro e limpo. Amém? Posso orar? Vamos orar, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Senhor, e assim como eu finalizo, como vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, visita os meus irmãos agora, nos lares. Pai, restaura, Senhor, os teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que qualquer apontamento, qualquer julgamento caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, Deus, ver as pessoas sem discriminação, sem preconceito, Senhor. Sem olhar as pessoas pelo que elas vestem, pelos que elas oram, que elas podem falar, Senhor. Pelos que elas podem nos oferecer, Jesus. Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, nesse momento tão difícil de pandemia, visita cada um dos meus irmãos, colocando sobre eles, Deus, a limpeza de olhos, a visão, Pai. Coloque a visão que amar o Senhor, servir ao Senhor, se dedicar ao Senhor, é puro e simples, Pai. Senhor, eu te agradeço, Deus, por esse momento, te agradeço por essa palavra, porque muitas vezes, Deus, eu mesmo cheguei e julguei, e já te peço perdão por isso, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos restaurados e renovados, Pai. Que a sua palavra, Deus, vá de encontro com aquele que clama a ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos ter um momento, Senhor, Deus, de tranquilidade. Passa um bálsamo sobre a vida de cada um dos irmãos que estão, Senhor, feridos, tristes, Senhor, desamparados, ou que estão se sentindo desamparados, Pai. Que eles possam ver que o seu amor, Pai, alcança cada um deles.
Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus.